Sejam bem-vindos ao canal Madame Vintage. Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam muito bem-vindos. É a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo falando, então me perdoem se eu cometer alguns erros. É a minha falta de prática, eu não tenho prática, então bom, tudo serve como aprendizado, né? Então, me perdoem se eu cometer algum erro. Eu gostaria de falar hoje sobre uma frase de Shakespeare que tem a ver com uma peça chamada O Rei Henrique VI. E a parte que eu irei citar é a parte primeira do ato primeiro da cena 2. E é muito interessante essa frase porque ela tem muito significado e eu achei propício falar sobre ela nesse momento que nós temos passado na internet, na plataforma, onde pessoas têm sido ofendidas, inclusive a minha pessoa, como tantas outras colegas de plataforma, foram ofendidas também. E antes de falar sobre a frase, eu ia dar assim só um contexto geral da peça, né? Então essa peça, ela é feita em 3 partes e conta a história do reinado turbulento do rei Henrique VI da Inglaterra, ainda muito jovem quando ele sobe ao trono. A Inglaterra ela está envolvida na Guerra dos 100 Anos contra a França e há também conflitos internos entre os nobres da corte, os nobres ambiciosos da corte. E o ato primeiro da cena segunda, essa cena ela acontece na França, diante da cidade de Orleans, e o comandante francês chamado de Charles, o Delfim, né, ele é herdeiro ao trono da França. Ele está tentando tomar a cidade de volta dos ingleses. E ele conversa com seus oficiais e lamenta que os ingleses estejam vencendo. Naquela ocasião, eles estavam vencendo a guerra. Mas o momento mais marcante da cena é a entrada de Joana d'Arc. Eu não vou entrar no contexto aqui da parte da Joana d'Arc. É só para vocês terem assim uma visão geral do que se trata a peça. E a frase que eu quero fazer uma análise, ela é a seguinte: ofenderei para fazer da ofensa uma arte, num tempo afastado, quando já há ninguém a esperar da minha parte. Essa frase, ela pode ser uma frase tão simples, mas ela tem vários significados, vários, muito importantes. E a seguinte, a primeira parte, ofenderei para fazer da ofensa uma arte. Aqui a pessoa está dizendo que irá ofender intencionalmente, mas não de maneira vulgar ou impossível, e sim de uma forma refinada, quase artística. É como transformar o ato de ofender em algo elaborado, cheio de propósito, talvez até com ironia ou elegância. Essa a primeira parte, né, desta frase. Agora a outra parte, num tempo afastado, isso sugere que esse ato não será agora. A ação está reservada para o futuro, um momento distante, talvez quando tudo já tiver mudado.
e é fantástica, fantástica para mim. Shakespeare é uma profundidade de, como que eu posso dizer, de análise de muitas coisas que acontecem no cotidiano. Então eu faço muita reflexão de muitas frases. E a última parte da frase, que é: quando já há ninguém a esperar da minha parte. Aqui entra uma dor profunda. Esse momento chegará quando já não houver mais ninguém que se espere algo dela, ou seja, quando ela já estiver esquecida, isolada ou decepcionada com o mundo. Então aqui eu analiso dessa forma, que a frase parece vir de alguém ferido, cansado, talvez traído, que agora guarda suas palavras mais duras para um tempo onde não há mais esperanças, vínculos ou expectativas. Nesse momento, essa pessoa ela ofenderá não por raiva gratuitamente, mas como uma expressão artística de sua dor ou verdade. Olha que coisa fantástica. É uma frase que poderia sair de qualquer personagem de Shakespeare. E você vê aqui onde está colocado a dor. A dor. A pessoa, ela não está falando de qualquer forma, ela está expressando uma dor interna. Então, o que a gente avalia? Pessoas, né, como a gente sabe, que tem ofendido pessoas, que tem magoado, ferido, ela traz dentro de si também uma dor muito grande. E essa é a forma que essa pessoa encontra ofendendo, mas não como Shakespeare, não como a frase que Shakespeare coloca aqui, algo elaborado, profundo, com propósito, com elegância, não. É sim uma ofensa para destruir o seu oponente. Olha que coisa fantástica, né? Não que a ofensa de Shakespeare não tenha esse propósito também, mas ela usa de um certo feeling, assim dizendo, né? Uma forma mais irônica, elegante, posso dizer até mesmo traiçoeira. Então, me trouxe à mente essa frase e me deu vontade de fazer um vídeo falando sobre isso. Eu sei que muitas pessoas não têm esse interesse mais profundo em Shakespeare, porque, né, Shakespeare é algo mais antiquado, mas nós podemos tirar muitas lições para a vida das frases de Shakespeare. E eu vi essa frase como algo muito profundo. Então eu queria dividir com vocês. Espero que gostem. Deus abençoe e que possamos tirar uma lição, né, de tudo isso que vem ocorrendo, acontecendo para a nossa vida espiritual, para os nossos relacionamentos com as pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.